Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 8. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém? Antes de nós adentrarmos na palavra, gostaria de mais uma oração com a igreja. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, nesta noite, por estarmos aqui reunidos na tua casa, Pai. Fala ao nosso coração, ministrando, ó Pai, no nosso coração, dando-nos entendimento da tua palavra, exortando, Pai, instruindo o teu povo. Assim, ó Deus amado, nós te clamamos nesta noite, pelas tuas misericórdias, fala conosco. Assim, ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, cada um dos evangelhos oferece uma perspectiva única sobre a vida e o ministério e o significado de Jesus Cristo. Mateus, ele inicia o seu evangelho com a genealogia de Jesus, traçando a sua linhagem de Abraão a Davi, demonstrando que Jesus, ele é o Messias prometido no Antigo Testamento, o herdeiro legítimo do trono de Davi. O Evangelho de Mateus é direcionado principalmente aos judeus e valorizavam a linguagem e a genealogia. Lucas começa o seu Evangelho descrevendo os eventos que levaram ao nascimento de Jesus, como o anúncio do anjo a Maria e o nascimento de João Batista. O Evangelho de Lucas é direcionado aos gentios, mostrando que a salvação de Jesus é para todos os povos. João inicia o seu evangelho com um prólogo poético que remete à eternidade passada, afirmando que Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne. João enfatiza a divindade de Deus, apresentando como Filho de Deus que revela o Pai. O Evangelho de Marcos é o mais curto dos 4 evangelhos canônicos e é tradicionalmente considerado o mais antigo. Ele é endereçado aos cristãos de Roma, muitos dos quais eram gentios, não judeus. Marcos, ele inicia o seu evangelho com o ministério de Jesus na Galileia, sem se preocupar com a sua genealogia ou nascimento, focando diretamente no início do ministério adulto de Jesus. Ele vai direto ao ponto, demonstrando a divindade de Jesus como Filho de Deus e Filho do homem. O propósito principal de Marcos era fornecer por escrito um testemunho dos 12 apóstolos quanto aos fatos da vida, morte e ressurreição de Jesus. Marcos considerava isso como a essência do Evangelho. Ele não planejou escrever uma biografia ou um relato completo do ministério público de Jesus, mas ele simplificou o relato histórico em uma estrutura mínima dividida em 3 partes. A primeira, a inauguração do ministério com João Batista. A segunda, o ministério público de Jesus na Galileia e regiões circunvizinhas. E a terceira, a jornada final em direção a Jerusalém para o sacrifício definitivo na cruz. Marcos estabelece o tema central do livro, onde ele nos apresenta no verso 1, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos está compartilhando conosco a boa notícia, a boa nova,
a respeito de quem é Jesus e o que ele fez enquanto estava aqui. O nome Jesus deriva originalmente do hebraico, Yeshua, frequentemente transliterado como Yahvé ou Jeová, e significa literalmente Yahvé é salvação, ou o Senhor salva. Ele é chamado de Cristo. Isso identifica Jesus como o Messias, o ungido. O nome Cristo declara a posição de Jesus. Jesus é retratado como aquele que vai livrar o seu povo dos inimigos. Marcos chama Jesus de Filho de Deus. Então, Marcos nos permite saber, em termos muito claros, que ele está escrevendo sobre um homem que, ao mesmo tempo, é um homem comum e é Deus. Ele está escrevendo sobre um homem que é Deus em carne. João capítulo 1, verso 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 14, João escreve: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Assim, esse título, Filho de Deus, declara esse poder e declara verdades importantes sobre Jesus. A primeira dessas verdades é que Jesus é verdadeiramente humano. A segunda é que Jesus é verdadeiramente divino. Ele é o Messias prometido. Ele é o Filho de Deus. A terceira é que ele é verdadeiramente único. Ele tem tanto a humanidade e a divindade em uma mesma pessoa. E Jesus é a fonte da boa nova. Só o Senhor Jesus é a fonte da nossa salvação. Jesus Cristo, então, é apresentado aqui como Filho de Deus, o Messias prometido. Marcos, no início do Evangelho, também nos dá testemunho sobre o homem que foi enviado para preparar o caminho da vinda do Senhor. Esse homem, João Batista. Nos tempos antigos, os reis enviavam as pessoas à frente para preparar o caminho da sua vinda, né? O precursor, ele tinha duas funções básicas. No primeiro lugar, ele tinha a tarefa de limpar a estrada, remover os obstáculos e preparar as pontes e garantir que o caminho estivesse livre e em boas condições para a passagem do rei. E, em segundo lugar, o precursor tinha a responsabilidade de anunciar a chegada do rei. Então, o precursor ia adiante, limpando as estradas, organizando a passagem e anunciando para aquele povo que o rei passaria pela cidade. E ele fazia isso para que as pessoas se preparassem para a chegada do rei, para que aquilo realmente tivesse um impacto, realmente fosse um evento e causasse o efeito desejado. E João Batista veio e ele cumpriu esses dois deveres como precursor. Ele veio a este mundo com um nascimento miraculoso para cumprir esse propósito divino. O nascimento de João Batista foi pronunciado pelo anjo Gabriel, que apareceu ao seu pai, Zacarias, que era sacerdote no templo, e anunciou que a sua esposa, Isabel, conceberia um filho em sua velhice. Os versos 2 e 3, eu peço que os irmãos mantenham a palavra de Deus aberta para que nós possamos acompanhar os versos. Os versos 2 e 3 dizem que João era o cumprimento de duas profecias importantes do Antigo Testamento. A primeira profecia é do livro de Isaías, capítulo 40, verso 3, e a segunda em Malaquias, capítulo 3, verso 1. Eu farei a leitura para os irmãos. Isaías, capítulo 40, verso 3. Eis a voz do que clama: preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Malaquias 3, verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor,
a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. João, então, abriu o caminho para a vinda do Senhor, apelando diretamente ao povo. Os líderes religiosos judeus, há muito, haviam se esquecido do homem comum. Eles cuidavam das sinagogas e do templo, mas eles não se importavam mais com o povo. Eles se importavam com a sua religiosidade. Então, aparece no deserto aquele homem pregando para o povo, exortando as pessoas a se arrependerem, porque o Senhor, o rei, estava vindo para libertar o seu povo. João, ele era uma voz solitária contra o legalismo morto dos judeus. O batismo pregado por João Batista era um batismo de arrependimento, para perdão dos pecados. João conclamava as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e a se batizarem. E ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista pregou durante um período em que a religião judaica havia se tornado excessivamente ritualística e legalista, perdendo a essência e se tornando muito mais uma ortodoxia morta. No tempo de João Batista, a religião judaica ela era dominada por diferentes grupos, entre eles os fariseus e os saduceus, que frequentemente enfatizavam a observância meticulosa de leis e tradições, em detrimento da compaixão, da justiça e da conexão pessoal com Deus. Então, eles não estavam pregando para o povo um arrependimento ou falando ao coração do povo. Na verdade, eles oprimiam o povo com as leis, no cumprimento das leis. E o templo em Jerusalém havia se tornado um local, então, para o comércio e corrupção. E muitos líderes religiosos estavam muito mais preocupados com o poder e com o status do que com o bem-estar espiritual do povo. A verdade era essa. O legalismo e o ritualismo governavam naquela época. Os judeus estavam na necessidade desesperada de um reavivamento espiritual. O povo gentil havia desistido da religião e eles viam a religião como uma crença, muito mais como uma superstição e um conto para as pessoas tolas. E ambos os grupos necessitavam apenas de uma coisa que João pregava. Eles necessitavam de ouvir a verdade, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E nós, meus irmãos, nós estamos vivendo em dias semelhantes a esse. Porque muitas igrejas têm abandonado as grandes doutrinas da Bíblia para pregar uma mensagem enraizada no humanismo e no legalismo. As pessoas não são desafiadas a respeito dos seus pecados e nem são exortadas com a palavra de Deus. Meus irmãos, há uma grande necessidade de homens e mulheres de Deus que se levantem, que abram as suas bocas, que abram a Bíblia e preguem a palavra de Deus. Essa é uma necessidade latente na nossa sociedade. E sabe por que essa necessidade ela é tão importante? Porque Jesus está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando e aonde estão os precursores? Aonde estão as pessoas que irão preparar o caminho do Senhor? A nossa missão, como povo de Deus, como igreja, é a mesma missão que João Batista recebeu. Nós temos que pregar a palavra. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 2, exortando Timóteo, dizendo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija,
exorte com toda paciência e doutrina. João Batista, em contraste com a religião judaica, uma religião formalista e estéril, ele proclamava um batismo de arrependimento no Rio Jordão. Um batismo que simbolizava uma mudança interior, uma renovação de um relacionamento com Deus. Ele exortava as pessoas a abandonarem os seus pecados e a preparar a vinda do reino de Deus. Observe se essa mensagem ela não é atual. É o que o Senhor deseja que o seu povo faça. Que abandonem os seus pecados e preparem a vinda do Senhor. Porque Ele está perto de voltar. No verso 4, a palavra diz assim, que assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Meus irmãos, João era um pregador. Ele veio falando aos homens sobre a necessidade do arrependimento. A mensagem de João era um confronto. Apesar de que a palavra de Deus, ela é uma palavra de conforto, mas antes de ser uma palavra de conforto, ela é uma palavra de confronto. Porque ela confronta o pecado e ela nos convida ao arrependimento. A palavra de Deus, ela nos convida a uma mudança de mente que resulta em uma mudança de ação. João, ele estava exortando o povo a limpar as suas vidas em preparação ao advento de Jesus. Ele estava dizendo àquele povo, endireitai as suas veredas, corrija os seus erros e os seus desvios de conduta. O Senhor está chegando. O Salvador está chegando. Por isso, nós precisamos endireitar os nossos corações. Nós precisamos estar preparados, com o coração preparado para a vinda do Senhor. João disse ao povo que o arrependimento deles resultaria em remissão dos pecados. Ou seja, resultaria no perdão de todos os pecados passados, presentes e futuros, por meio da graça de Deus. A remissão dos pecados significaria um indulto de pecados como se nunca tivesse acontecido. João disse ao povo que o arrependimento deles resultaria no perdão de Deus. E essa é a mensagem que nós temos. Mas onde estão os pregadores desta mensagem? Quem está pregando o arrependimento e a remissão dos pecados? A maioria dos pregadores estão muito ocupados acariciando os egos das pessoas e fazendo cócegas em seus ouvidos. A maioria dos pregadores estão muito ocupados construindo suas multidões e os seus impérios religiosos. Meus queridos irmãos, nós precisamos de homens e mulheres, nestes dias, pessoas que levantem as suas vozes e trovejem contra o pecado. Nós precisamos de homens e mulheres e jovens que não permitam que posição, prestígio, prosperidade ou popularidade fique entre eles e a proclamação da verdade. Nós precisamos de pregadores que digam às pessoas a verdade. As pessoas, elas precisam saber que o único caminho para o céu é através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. As pessoas precisam saber que o pecado mata. As pessoas precisam saber que existe um verdadeiro inferno para evitar e um céu real para conquistar. As pessoas precisam saber que Deus
ainda olha para os corações arrependidos e transforma vidas. As pessoas precisam da verdade. Eu ouvi de uma pessoa aqui na igreja que as palavras ministradas nos cultos eram palavras muito duras. Que as pessoas saíam daqui no domingo, saíam no domingo à noite, ao invés delas estarem alegres, elas saíam deprimidas. Mas nós precisamos afirmar que sem arrependimento não há salvação. E sem salvação, o único endereço que resta é o inferno. E que no inferno não existe alegria. A verdade é que nem todo mundo quer ser embalado para dormir com uma pregação que não provoca mudança. Ainda bem por isso. E que ainda existem algumas pessoas que querem ouvir a verdade. Algumas pessoas que querem ser confrontadas com a palavra de Deus. Existem pessoas que querem ser alimentadas. E o restante, aqueles que não querem ouvir a verdade, eles também precisam ser confrontados. A verdade é que nós temos a obrigação de subir nesse púlpito e proclamar a verdade. Mesmo que ela não seja agradável, mesmo que ela não seja bonita, mas todos nós precisamos da verdade. Existe uma abundância de pessoas lá fora que não querem ouvir a verdade. E a Bíblia nos diz que seria assim nos últimos tempos. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4, a palavra de Deus diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Portanto, nós precisamos orar, clamar a Deus por crentes que preguem a palavra, que preguem sobre o pecado, sobre a necessidade do arrependimento. Pregadores que ainda levam a mensagem para a glória de Deus. João pregava o arrependimento dos pecados. As pessoas iam até João e eram imersas no Rio Jordão, declarando publicamente que as suas vidas haviam sido transformadas pelo poder de Deus. Eles eram batizados para dar glória a Deus. Deus que tinha perdoado os seus pecados e tornado-os limpos, puros. Em outras palavras, o batismo de João era um testemunho sobre uma mudança de vida. As pessoas não são batizadas para serem salvas. Elas são batizadas porque já foram salvas. O batismo, ele é uma imagem de uma pessoa que está morrendo para a vida velha de pecado e ressurgindo para uma vida nova de santidade. Sobre João Batista, no verso 5, a palavra diz que a ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. No texto nós somos informados que muitas das pessoas que viviam naquela região foram a João Batista para serem batizadas. Essas pessoas fizeram uma ruptura com o seu passado e elas foram transformadas pelo poder de Deus. E aqui está um ponto. Essas pessoas viajavam quilômetros a pé. Quando elas chegavam aonde João estava, ele confrontava essas pessoas com os seus pecados. João pregava a palavra de Deus e Deus honrava a sua palavra.
As pessoas respondiam à pregação e aproximavam-se dele confessando os seus pecados e se afastavam dos seus estilos de vida pecaminosos. Claro que nessa época, assim como hoje, nem todo mundo ficava feliz com essa mensagem, e naquela época nem todo mundo ficava feliz com o ministério de João Batista. Os fariseus e os saduceus vieram até João para ver aquela movimentação no deserto. E quando João os viu chegando, ele os repreendeu pela hipocrisia e exortou aqueles homens ao arrependimento. Mateus 3, versos 7 e 8. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. E é claro que eles recusaram o apelo de João e continuaram em seus pecados e em sua religiosidade, porque abandonar a sua vida de pecado custaria prestígio e poder. Desde sempre, o mundo e a sua natureza pecaminosa têm se oposto à pregação do Evangelho. Isso ocorre porque a mensagem do Evangelho, ela confronta o estilo de vida e os valores do mundo. A mensagem do Evangelho desafia as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e a se submeterem à vontade de Deus. Meus irmãos, o Evangelho exige mudança, renúncia de uma vida de pecados e a busca por uma vida de santidade. Isso pode gerar uma resistência e um desconforto em um mundo que busca a sua satisfação imediata e os seus prazeres egoístas. Agora mesmo nós estamos vivendo tempos difíceis espiritualmente. Existe uma tendência de pregadores mais amistosos que pregam para se sentir bem com a religião. Homens que sobem nos púlpitos, que abrem as suas câmeras nas redes sociais e proclamam palavras macias, doces, mas que não levam nem ao arrependimento e nem à salvação. Enquanto que o número de pregadores que chamam o pecado pelo que ele é e chamam as pessoas ao arrependimento são cada vez menores. Entretanto, as pessoas ainda precisam ouvir que elas são pecadoras. As pessoas ainda precisam ser confrontadas com a necessidade de um arrependimento genuíno. As pessoas ainda precisam ser abaladas de vez em quando. O texto bíblico nos diz que João pregava o arrependimento. No verso 6, o texto ainda diz que ele vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. João não usava roupas finas. Ele não adornava o seu corpo com os mantos dos fariseus. João era um homem comum, que não ia atrás das seduções e atrações desse mundo. João Batista, ele era uma oposição aos religiosos e ao sistema vigente. Os versos 2 a 7 do capítulo 23 do Evangelho de Mateus retrata bem o contraste entre João e os religiosos da época. Mateus 23, verso 2 diz que os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Quer dizer, esses homens se assentavam na cadeira do poder. No verso 5, diz que tudo o que eles faziam era para serem vistos pelos homens. Eles não faziam para Deus, eles faziam para que os homens os vissem. No verso 6 e 7,
diz que eles gostavam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. E também que gostavam de serem saudados na praça e serem chamados de mestres. É um contraste gritante com a vida de João Batista. Se João nos ensina alguma coisa hoje, ele nos ensina que nós não devemos nos moldar a este mundo. Que nós podemos e devemos viver de forma diferente. Nós nunca devemos permitir que esse mundo nos molde. E o texto que leva ao nome da nossa igreja, Romanos 12, verso 1 e 2, também diz: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. João, ele não pregou para construir o seu nome ou para construir uma reputação, mas ele pregou para apontar as pessoas para outro. Ele pregou para apontar as pessoas a Jesus. O verso 7 e 8 diz que esta era a sua mensagem. Depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Esses versículos nos dizem qual era a mensagem de João Batista. E João, ele era um pregador ousado, mas ele pregava a mensagem de um servo humilde. João trovejou contra o pecado, exortou as pessoas a se arrependerem, mas quando ele falou sobre Jesus Cristo, ele se tornou um pregador muito humilde. Ele disse às pessoas que o ouviram pregar que, em comparação com Jesus, ele era um ninguém. Ele lhes disse que ele não era sequer digno de fazer o trabalho do menor escravo doméstico. João dizia: eu não sou nada, mas ele é tudo. João diz: eu não vim chamar as pessoas para mim, eu vim apontar as pessoas para ele. E essa é uma humildade que falta nesses dias. Isso destaca a razão pela qual as pessoas se recusam a lidar com os seus pecados. As pessoas muitas vezes se comparam ao padrão errado. Se você olhar ao seu redor, você vai encontrar alguém pior do que você. Você pode até apontar uma pessoa e dizer assim: comparado com essa pessoa, eu não pareço muito ruim. Isso pode até ser verdade. Mas se você honestamente comparar a sua vida com a vida de Jesus Cristo, você vai ver o quão ruim você é realmente. As pessoas estavam se reunindo para ouvir João. Ele tinha os ouvidos da nação, ele tinha o coração das pessoas, mas quando João viu Jesus, João viu que ele não era nada, que Jesus era tudo. João disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Ele sabia que se as pessoas pudessem apenas ver Jesus, elas veriam como realmente elas eram. Se elas vissem como elas realmente eram, elas veriam a necessidade de Jesus. No verso 8, João também lhes disse que quando Jesus viesse, ele batizaria não com água, mas com o Espírito Santo. Você observa, então, que João ele estava usando um elemento material, água, para batizar os corpos.
mas Jesus usaria um elemento espiritual, o Espírito Santo, para batizar as almas. João estava colocando sobre a água em um símbolo de arrependimento. Mas Jesus iria levá-los a Ele. Jesus veio para nos levar a Ele. Ele veio para lavar os nossos pecados no seu sangue e nos dar uma vida nova. Meus irmãos, concluindo esta palavra, João não estava chamando as pessoas à religião. João Batista estava apontando as pessoas para um Salvador. Para um Salvador que poderia salvar as suas almas. Um Salvador que poderia perdoar os pecados e mudar vidas. João pregava uma mensagem que aquelas pessoas precisavam ouvir. E uma mensagem que nós também precisamos ouvir e proclamar. João enfatizava a necessidade de um relacionamento genuíno com Deus, baseado na confissão dos pecados e na busca por uma vida íntegra. A mensagem de João confrontava a hipocrisia e a religiosidade superficial, incentivando as pessoas a um exame de consciência profundo e sincero. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem em pé. E, ao invés de fazer uma aplicação, ou algumas aplicações sobre esta mensagem, nessa noite eu gostaria de fazer um apelo. Se você ouviu a voz de Deus nesse texto de Marcos, se Deus falou com você hoje, não ignore o que o Senhor falou ao seu coração. Se você sente que você precisa do Senhor Jesus para ser salvo, não perca tempo mais. João disse: endireitai as suas veredas. Enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há oportunidade, você pode vir a Jesus agora mesmo. E se você vir a Jesus, Ele pode salvar a sua alma, Ele pode perdoar os seus pecados, e Ele pode mudar a sua vida. Ou talvez você já seja um crente, talvez você já caminhe com Cristo, mas tem se sentido distante, desviado do caminho do Senhor. Volte-se para Ele agora. O nosso Deus permite segundas chances. Nosso Deus nos dá oportunidades para retornar ao seu amor e à sua presença. Quaisquer que sejam as suas necessidades hoje, elas podem e vão ser supridas pelo Senhor Jesus, se você as entregar a Ele. Eu peço que vocês curvem as suas cabeças, fechem os olhos, conversem com o Senhor neste momento. Se o Senhor falar ao seu coração em algum desses aspectos, venha aqui à frente. Você está fazendo isso com o Senhor. Você não está fazendo com a igreja. Você não está fazendo com nenhuma pessoa. Isso é entre você e Deus. É o Senhor quem está chamando você.
chamando para você fazer um concerto, chamando para você renovar a sua aliança com Ele. É o Senhor quem está te chamando para ser salvo. Se você não aceitou o Senhor Jesus, aceite o Senhor Jesus hoje. Se você já é um crente, mas você está desanimado, afastado, venha fazer um concerto com o Senhor Jesus. É Ele quem está te chamando. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos profetas, pelos apóstolos, por todos aqueles, ó Pai, que proclamaram a Sua palavra, que deram a sua vida, ó Pai, para que essa palavra estivesse hoje, aqui, e nós pudéssemos ouvi-la, ó Pai amado. Pai, eu te agradeço por aquelas pessoas que renovaram a sua aliança com Deus, que se encontraram com o Senhor Jesus nesta noite. Eu lembro aos meus irmãos que o Senhor, Ele nos dá oportunidades, mas as oportunidades que o Senhor nos dá não devem ser desperdiçadas. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que irá acontecer com as nossas vidas quando nós sairmos aqui da casa do Senhor. Por isso, nosso compromisso com o Senhor deve ser hoje. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de conserto. Cada irmão hoje tem a oportunidade, aqui na igreja, hora que sair, hora que chegar em casa, de dobrar os joelhos e clamar ao Senhor, pedindo por perdão, por misericórdia, por salvação, por renovação. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, nós bendizemos o teu santo nome, nós te adoramos nesta noite pela tua salvação, pela tua palavra, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário. Assim, ó Pai, nós te rendemos graças nesta noite, orando com gratidão no precioso nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo,